Graças e paz, queridos. Boa noite. Tudo bem? Agora sim. Estava fazendo um teste aí, esqueci de um detalhinho. Esperar vocês entrar. Glória a Deus. Mais uma live, né? Falando sobre os livros da Bíblia. Vai ser um tempo muito rico, muito proveitoso, né? Espero que vocês estejam aí com o coração aberto para receber a palavra, o conhecimento. Que o Espírito Santo possa falar aos seus corações. Que Deus possa ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Graças e paz, Dami. Seja bem-vinda. Quem estiver chegando, dá um alô, para que a gente possa ver. Valdão. O Valdo está por aí? Graças e paz. Glória a Deus. Queridos, enquanto vocês vão chegando aí, só para relembrar, né? Nós estamos falando sobre os livros históricos, né? Na Bíblia Ocidental, na Bíblia que nós temos hoje, é considerado os livros históricos, que conta a história do povo de Israel. Na Bíblia Hebraica, são os primeiros profetas, né? Então, depois, um pouquinho mais para frente, a gente pode estar falando a respeito disso. Mas a gente quer falar para vocês a importância de estudar o Antigo Testamento, né? Quero encorajar vocês a estar lendo o Antigo Testamento, porque foi o Antigo Testamento, foi a Bíblia que Jesus foi ensinado. Jesus aprendeu a palavra através do Antigo Testamento. Então, nós temos, né, esse privilégio de estar lendo, aprendendo, né, como Deus tratou com este povo, que hoje nós somos enxertados através de Jesus Cristo, né? Então nós falamos já nas últimas aulas aí a respeito de, na última aula, né, precisamente já iniciando os livros proféticos da Bíblia Hebraica e o livro histórico, né, da Bíblia Ocidental. Quem está chegando aí, dá um graça e paz. Não esquece aí de dar um glória a Deus para mim ver vocês aí. Então, nós falamos na última aula sobre Josué, um livro tremendo, né? Que a gente aprendeu muito aqui. E hoje agora a gente vai falar sobre Juízes. É um livro bem atípico, assim, das narrativas, né? Tem bastante história e bastante aprendizado, né? Como toda a Bíblia, mas esse daqui é de uma forma bem diferente. Não tudo que deu certo, né? Tem bastante coisa que deu errado aqui nesse livro e a gente vai aprender o porquê, né? Amém? Glória a Deus. Vamos chegar aí. Se você quiser compartilhar, né, para que outras pessoas possam alcançar, né, essa live aí, esse conhecimento, fique à vontade, tá bom? Vamos orar? Espero que você esteja aí com o seu caderno, com a sua Bíblia, que é muito importante, né, para que a gente possa aprender a Bíblia, o caderno e uma caneta aí para você anotar aquilo que você julga importante. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse privilégio, Deus, de estarmos aqui para, Senhor Deus, aprendermos juntos, ó Deus, aquilo que a tua palavra diz. Qual que é a história, Senhor Deus, do teu povo? Esse livro, Senhor Deus, não menos importante, Pai, na tua história, que teu Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, que apesar de nós, Senhor Deus, da nossa limitação, das nossas falhas, dos nossos erros, ó Pai, nós possamos, Senhor Deus, ver a tua palavra sendo glorificada nesta noite. A tua palavra sendo exaltada nesta noite, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que teu Espírito Santo venha iluminar os olhos do nosso coração para compreender a esperança da nossa vocação, Deus. Em nome de Cristo Jesus, que todo o propósito do Senhor, como cristãos que nós somos, nós possamos cumprir, ó Deus. Em nome de Jesus, e que teu amor possa, Senhor Deus, superabundar, Pai, na nossa vida,
através desse conhecimento, que não seja somente muito conhecimento, mas também, Senhor Deus, Pai, o amor para praticar esse conhecimento. Em nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que estão chegando, aqueles que, Senhor Deus, já chegaram, em nome de Jesus, e que teu amor alcance o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Só a Dami chegou aí, quem está mais aí, gente? Dá um graça e paz aí, em nome de Jesus. Amados, então nós vamos falar sobre o livro de Juízes. Então, como funciona esse livro de Juízes? Fazendo uma introdução, pano de fundo aqui para que a gente possa entender melhor, Juízes não é a função como a gente conhece hoje, né? Lá no fórum, né? Do pessoal lá da justiça, né? Não é um juiz que condena, manda prender, né? Vai, faz as suas funções lá judiciárias. Não é dessa forma que a gente vê juízes aqui. É bem na verdade que quando Jetro, né, aconselhou Moisés para levantar esses auxiliares, né, para administrar todo aquele povo, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, esses líderes, esses anciãos, eles tinham mais ou menos uma função de juízes, mas de conselheiros para poder desafogar Moisés, né? Mas aqui a gente vê a função de juízes como um líder militar. É um líder que estava ali travando essa guerra, levando o povo, além de além do aconselhamento, né, que eles faziam, além de todas essas coisas de até uma certa, querendo ou não, né, uma liderança espiritual, mas eles estavam ali sendo usados por Deus para libertar o povo de diversas opressões que existiam naquela época. Outra coisa também muito importante que a gente possa entender é o período que foi escrito esse livro. Então esse livro ele tem aproximadamente em torno de 350 anos. Então, que foi um período que foi escrito. Então, 1375 aproximadamente, é lógico, né? Até 1050. Então, 325, outros biblicistas que falam que até 350. Então, ele não foi escrito numa sentada, né? Sentou lá num monte orando, assim como Moisés fez, que a gente viu lá no Pentateuco. Ele foi ajuntado todas as histórias, né, neste livro. E hoje nós temos esse livro de Juízes, mas é um apanhado de várias histórias, né, que eles escreveram durante todo esse período, né, mais de 300 anos, mais de 3 séculos da morte de Josué. Veja bem que isso é bem importante, da morte de Josué até o reinado, né, da monarquia, que nesse período não tinha rei, certo? Depois que Josué, o sucessor de Moisés, que libertou e conquistou o povo lá, conquistou algumas regiões para as tribos de Israel estarem estabelecidas, não tinha mais ninguém. Então Deus colocava juízes para que esses juízes conduzissem o povo de uma forma, mas não a liderança forte como tinha Moisés, não a liderança forte também como Josué. Não, era um outro tipo de liderança, né? Essa liderança era como uma liderança que não governava todas as tribos, né? Às vezes um juiz ficava em cada tribo e assim por diante. Então isso daí é bem importante para que a gente possa entender, né? Outra coisa é aquilo que a gente já acabou falando, né? A respeito da monarquia. A monarquia é o sistema, né, de um rei. Então isso vai acontecer lá no livro de Samuel, que depois de Ruth nós vamos começar a estudar a respeito dele. E outra coisa muito importante é a respeito da cronologia. Então quando a gente pensa nesse espaço de tempo de 350 anos, a gente vai imaginar o quê? Que teve uma história. Aí essa história foi escrita e aí teve um outro episódio num tempo posterior e essa história foi escrita e assim por diante,
né? Todos imaginamos isso. Porém, não foi assim. O tempo da cronologia, a cronologia bíblica aqui, dos acontecimentos junto dos episódios de Juízes, ele não vem nessa forma. Então, como que a gente pode falar? É que às vezes teve história, por exemplo, no capítulo 20, tem 21 capítulos Juízes. Então, no capítulo 20, o que acontece? Tem uma história que está falando sobre o sacerdote Finéias. E quando a gente estudou sobre o sacerdote Finéias? Foi lá em Números. Então, bastante tempo, né, para trás. Então, isso não foi perto ali de Josué, não, foi muito tempo antes, né? Foi perto de Josué, perdão, mas não foi provavelmente, né, 300 anos já dos acontecimentos de Juízes. Então, esse acontecimento que fala no capítulo 20 foi lá na época de Números, então muito tempo atrás, entende? Então, isso daí que não está organizado, vamos dizer assim. Porque senão a gente vê isso daí e fala, poxa, mas apareceu Finéias aqui, né? E é neto de Arão. Como que está aparecendo aqui essa história dele, sendo que Eliáser já tinha morrido e Finéias estava ali junto, né? Ainda no deserto. Então, por isso que não encaixa um pouco desse capítulo 20. Se fosse no início, seria uma extensão de Josué. Aí sim, tudo bem, mas lá no capítulo 20, teoricamente, seria um tempo muito mais adiante. Tá ok? Então, os Juízes, né, o tempo que foi escrito, não foi escrito numa vez só, foi ajuntamento de vários episódios da história de Israel. E dentro dessa monarquia, o tempo, né, que foi os Juízes, foi fora da monarquia de Israel, que a gente vai aprender depois lá na monarquia, ok? Dito isso, queridos, é bem importante a gente saber isso. Dentro disso, o que nós podemos olhar para Juízes e ver? Ver uma coisa triste. O que é essa coisa triste, né? Essa coisa triste é o ciclo, né, da falta de lealdade do povo para com Deus. Lembra que por diversas vezes Deus orientou, exortou o povo a expulsar, a despojar, a aniquilar, em alguns casos, todo esse povo cananeu. Porém, Israel não fez isso. Então, com isso, essa falta de lealdade da parte do povo para com Deus, né? E nós vemos esse longo declínio também, né? Uma sucessão de recaídas que o povo tinha. E nós vamos entender um pouco a respeito disso. E nós também não poderíamos deixar de dizer, assim eu creio, que também foi uma apostasia, porque por várias vezes, né, o povo de Israel abandonou a Deus. Então essa apostasia abandonava, e a gente vai ver um detalhe bem curioso, que eu quero já adiantar para vocês, que é a respeito do santuário central. Lembra que nós falamos do tabernáculo por várias ocasiões, né? E no livro da semana passada falamos também a respeito do tabernáculo que ficava lá, né, no meio de Israel, e o povo de Gileade, né, aquelas 3 tribos, 2 tribos e meia, né, na verdade, eles iam colocar um altar ali para adorar a Deus por tudo aquilo que eles fizeram, e as outras tribos ficaram com ciúmes, né, ou entenderam errado e foram lá para guerrear contra eles. Então, acabou isso. No livro de Juízes, nós não vemos mais. Então, o relacionamento do povo para com Deus era só quando o bicho estava pegando, né? Aquela opressão maligna, né? Aquela opressão dos outros povos, né? E era uma maneira que Deus estava encontrando de disciplinar o povo, né? Então isso daí é bem importante a gente falar. Quem que é o autor de Juízes? Então não tem o autor específico. É diferente assim do Pentateuco, que vários livros têm ali o Senhor, a narrativa, né, falando que o Senhor disse a Moisés para fazer isso, e Moisés escreveu aquilo, tudo certinho lá.
né? Por exemplo, as cartas paulinas, tem ali eu, Paulo, né? Servo prisioneiro do Senhor, como Romanos. Então, tem várias cartas e livros também que nós conseguimos identificar o autor. Porém, os estudiosos, né? Os biblicistas. Porém, o livro de Juízes não tem como ver essa característica de quem estava escrevendo. Provavelmente, né? Provavelmente seja Samuel. Né? Seja Samuel que juntou aquilo lá e escreveu. Uma possibilidade, né? Mas não tem como afirmar 100% essa realidade. Então ele escreve, né, essas breves histórias, né? E uma curiosidade que nós temos citados, né, nesse livro 12 juízes. Então nós vamos ver a história não de todos, mas de alguns, para que a gente possa ter esse entendimento. Onde foi escrito esse livro? Em Canaã, já naquela terra, né, prometida lá por Deus. Né? Então, para quê? Para enfatizar a importância do compromisso nacional. Então, a gente vai ver que lá no finalzinho desse livro tem uma linguagem assim, e as tribos guerrearam como se fosse um só homem. Então, esse um só homem seria a identidade que Deus estava esperando dessa unidade entre as tribos. Mas durante o livro a gente não vê isso. Né? Então, depois que veio o rei, e aí sim que nós encontramos lá. Amém? Se você tiver alguma dúvida, vai perguntando aí. Se você chegou agora, coloca um graça e paz aí para a gente ver. Né? Só a Dami colocou um graça e paz ou não está aparecendo para mim aqui? Acho que não está aparecendo para mim, né? Então, queridos, dito isso, é importante, né? Nós irmos agora, então, para os capítulos, né? O capítulo 1, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, e no livro de Juízes, capítulo 1. Então, nós vamos ver aqui essa história tão tremenda, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam aí, por favor. Se vocês leram essa semana o livro de Josué. Se alguém leu, faz um joinha aí, eu li o livro de Josué. Né? Se você já leu essa semana o livro de Juízes, glória a Deus. Então acho que por algum motivo não está aparecendo aqui para mim. Não sei o que está ocorrendo aí, mas glória a Deus, vamos lá. Depois eu vejo e dou glória a Deus para vocês também. Então, queridos, a gente vê aqui no livro de Juízes, né, essa introdução que era esse problema básico, né, e trágico ao mesmo tempo, que é a falta de lealdade, né, o fracasso em destruir os cananeus. Então, o que nós vemos? Nós vemos a Judá já vencendo, conquistando aquelas regiões que ficaram para trás, né? Então Simeão, ele foi junto com Simeão, que Simeão estava no meio lá, em alguma parte lá do território de Judá, e eles foram juntos, porém não despojou os cananeus. Então, mais para frente, eles usavam como escravos. Então, esse foi um dos problemas. A casa de José teve vitórias também, isso as vitórias do sul, né? E as vitórias do norte, pela casa de José, a Bíblia diz, né? Lá em Betel. Porém, não expulsou também os cananeus. Aí que a gente vê esse problema repetindo, né, durante o livro todo. Então, esse ato de desobediência torna os cananeus, se tornam como espinhos. Olha isso, que forte que é, né? Espinhos nos flancos de Israel. Eu nem sabia o que era flanco, né? E aí eu fui pesquisar e eu vi lá que tem uma parte de um escudo, né, lateral de um escudo, ou também aí na linguagem esteticista, né, se assim posso dizer, é aquela gordura lateral, né, vamos dizer assim, do abdominal oblíquo, né, então essa parte. Aí pensando nisso, que a gente, nossa, foi tremendo estudar essa parte. Porque na armadura, né, às vezes ficava alguma coisa, né? Por exemplo, no
no colete balístico, né, que hoje os policiais usam. Às vezes tem alguma partezinha ali que não fica totalmente coberta. Agora você imagina ficar colocando um espinho ali e ficar cutucando, né, cutucando sempre aquela pessoa. Então, aquele profissional. Então é isso que os cananeus representavam para o povo de Israel. Os cananeus que por sua vez não foram expulsos, eles ficavam ali cutucando, ficavam ali alfinetando, né? Espinhando a vida dos israelitas por conta dessa desobediência que eles cometeram por não expulsar os cananeus. Então isso daí a gente, olhando para a nossa vida, o que às vezes, muitas vezes, né, ocorre dentro da vida cristã é que alguns tropeços são por conta que a gente não cortou totalmente os laços, né, com aquela situação difícil que a gente está querendo sempre remediar. Então, às vezes, nós precisamos dar um basta nessa aliança e que gera desobediência. Nós temos que ter uma aliança santificada com Deus, que ela é 100%, né, separada para poder fazer a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, prosseguindo aqui, no capítulo 2, né, no versículo 6, e dentro desse início também repete a narrativa falando da morte de Josué, que ele morreu com 110 anos, e só que Deus levantava esses juízes para poder libertar o povo, para o povo poder relembrar da palavra. Porém, quando esse juiz morria, o povo depressa, a Bíblia diz, que ele desviava novamente, né? Então, por diversas vezes aconteceu isso. Então, qual que era o padrão estabelecido? Esse ciclo, né? Esse ciclo que a gente lendo, nós percebemos isso, que a Bíblia está falando o quê? Que o povo estava ali bem, muito bem, obrigado. Aí depois, esse povo, ele se rebelava, ele se desobedecia e começava a adorar os outros deuses, porque aquela região da Cananeia tem o deus Baal, deus Acera, Astarote, todos aqueles deuses ali da fertilidade, da prostituição e tudo mais. Tinham seus altares, o poste Baal, né? Todas essas coisas. Então essas situações eram para quê? Para que o povo destruísse. Porém, eles continuavam e se esqueciam do Senhor e começavam novamente a se envolver com isso, com as mulheres e com tudo mais lá. Desde aquela época lá de Números, né, que os moabitas vieram com aquela história lá, né, de seduzir o povo de Israel. Então isso foi repetidamente por várias vezes. Então esse ciclo, né, que a gente vai ver aqui. Então o declínio da idolatria, né, pois a morte de Moisés e o clamor do povo. O Senhor envia o Espírito do Senhor sobre a vida dessa pessoa específica. Nós temos o caso das mulheres também, de Débora, né? Para libertar o povo, e assim acontece. Amém? Então essa introdução aqui, até o capítulo 3, versículo 6, nós vemos aquilo que vai acontecer nos outros capítulos, né? E aí assim nós vemos efetivamente a história, né, dos juízes, dos 12 juízes que nós temos aí listados. E nós vamos ver o primeiro aqui, que é Otoniel. Quem que é esse camarada? Esse camarada é o irmão de Caleb, que é aquele sobrevivente, né? Vamos dizer assim, lá do deserto, que Caleb e Josué ficaram, somente os dois, né? Continuaram vivos depois que muitas pessoas morreram durante o deserto, a travessia do deserto, porque só eles criam que Deus tinha entregado essa terra. Então, Otoniel, lá de Judá, ele luta contra os amorreus. E uma curiosidade é assim que Deus envia um rei amorreu. De onde que é esse amorreu? Alguns biblicistas, eles falam que é de Arã, lá da onde saiu a família de Abraão.
Então, Padã Aram, naquela região. Então, os arameus é daquela região. Então, aquela região pertence em qual lugar? A Mesopotâmia. Então, saiu esse rei lá da Mesopotâmia até Canaã, ou a Terra Prometida agora, né? Para apunhalar o povo, né? Então, Deus permitiu as nações pagãs para colocar Israel à prova. Então Deus estava disciplinando, porque aquela geração, depois que Josué morreu, essa nova geração já não conhecia guerra nenhuma, entende? Não que eles não conheciam tudo aquilo que Deus já tinha feito, né? Porque os seus antepassados iam falando de alguma maneira, né? Não daquela maneira efetiva, né? Como Deus está ali ensinando em Deuteronômio para inculcar na mente, né? Das crianças, dos seus filhos, mas de alguma maneira eles estavam sabendo. Porém, veio esse rei, então Otoniel, irmão de Caleb, foi e trouxe essa libertação. Aleluia, glória a Deus. Então conseguiu libertar daquela opressão daquele rei lá da Mesopotâmia que veio atrasar a vida deles, né? E no capítulo 3 conta a história de outro rei, Eude. Eude é lá de Benjamim, né? Da tribo de Benjamim. Agora contra quem? Contra os moabitas. Só que veio um rei, né? De Moabe, dos moabitas, que se chama rei Eglon. Só que ele não veio sozinho para guerrear contra Israel. Ele se ajuntou junto com a tribo, com o povo de Amon e também os amalequitas. Aí, para a gente lembrar, são os filhos de Ló, que foram amaldiçoados por Deus, né? Então, o Moabe e Amon, os moabitas e os amonitas, né? Que foram odiados por Deus e teoricamente eram para ser rechaçados aí por Israel. E também os amalequitas, que eles são descendentes de quem? De Esaú, irmão de Jacó. Então, tudo briga de família, né? Tudo na mesma família. Então, esses três reinos vieram e oprimiram ali, juntaram e fizeram Israel como escravo novamente. De novo, a mesma situação. Então, morreu uma geração. Quando a Bíblia fala, tiveram 40 anos de paz, a gente imagina que foi mais uma geração que morreu e depois a próxima geração, em vez de adorar o Senhor, voltava para os deuses. Amém? Glória a Deus. Todo mundo aí? Não está aparecendo aqui para mim, hein? Oh, que benção. Está aparecendo nos comentários. Mas glória a Deus, vamos aí. Então, queridos, e aí vieram, né? Isso daí. Qual que é a história de Eude? Eude era canhoto, a Bíblia diz, né? E Eude, o que ele fez? Ele pegou lá os tributos, né, do povo de Israel e foi entregar para o rei. Só que esse rei, né, o rei Eglon, era um rei muito gordo, bem obeso, né? A Bíblia diz, gordo, numa expressão bem violenta, né? Então esse rei muito gordo, ele estava lá no seu palácio, e aí chegou Eude, que era canhoto. Então Eude, ele estava com um punhal lá, né, quase que uma espada na sua coxa esquerda, porque ele era canhoto. Então, como ele era canhoto, geralmente o povo usava a direita para empunhar a espada, né, lança e tudo mais. A guerra, então, era sempre... Como era canhoto, acho que eles não botaram muita fé nele, né? E ele chegou lá falando que tinha uma palavra para entregar para o rei. Quando chegou essa ocasião, o que aconteceu? O rei Eglon falou, não, fica quieto, né? Vamos lá para um outro lugar. Todos saíram e eles foram para um lugar lá. E nesse lugar ele começou a entregar a palavra. Só que, na verdade, no momento oportuno, ele arrancou o punhal da sua coxa esquerda e encravou dentro da barriga do rei Eglon. Quando encravou, foi até o cabo, a Bíblia diz, e penetrou toda na sua região abdominal lá. E com certeza, né, ele morreu naquela mesma hora. Só que ele saiu, e quando ele saiu por outro lugar, né,
Eude o canhoto, ele saiu por outro lugar, e quando ele estava saindo desse lugar, ele ia trancando até sair. E os soldados, né, o pessoal lá do palácio dele, estava esperando o rei sair. Como o rei não saía, eles falaram, acho que ele deve estar fazendo as suas necessidades, né, fisiológicas, então vamos aguardar um pouco. E nessa espera o rei já estava morto lá. Quando entraram, já entraram com isso, e aí eles conquistaram, né? Depois veio um outro rei, Sangar, né, que vence os filisteus. Aí a gente começa a ver a primeira vez aí que a gente recorda que menciona os filisteus. Quem são os filisteus? Filisteus são os povos do mar. Não sei se a gente já falou a respeito disso, mas os filisteus são os povos do mar, que é da ilha de Creta. Essa ilha, eles eram dessa ilha e iam até ali na costa ali de Canaã, que é essa ilha tá localizada no Mar Grande, né, que a Bíblia diz, no Mar Mediterrâneo, e ali naquela costa ali do Mar Mediterrâneo, que fica toda aquela extensão de Canaã, então eles dominavam aquela região lá também. Então ali ele vem e começa a vencer aquele povo, né? Sangar, ele veio. Tem alguns juízes, que esses juízes são colocados assim bem brevemente, 1 ou 2 versículos, é pouca coisa, né? E outros juízes são mais detalhados, né? Vamos dizer assim. Aí no capítulo 4, queridos, o que a gente encontra? Encontra uma profetisa, que também é juíza. Então o juiz dessa época, alguns biblicistas aí, eles falam que era um líder bem carismático, né? O juiz, ele tinha essa característica carismática, né? Que o povo gostava deles ali, né? E com certeza Deus tinha usando ali aquelas pessoas. E aí a profetisa Débora, que também era juíza, o que ela fez? Ela foi lá e começou a entregar a revelação para Baraque, falando que Deus tinha dado o povo, os cananeus do norte, para eles. Só que Baraque, ele não se sentiu capacitado. Olha só que interessante. Ele não se sentiu capacitado de vencer o exército, né? E aí, que era o comandante, né? Que estava ali pelo comandante Cícera. E aí, Baraque, o que Baraque falou? Falou assim: Débora, se você for comigo, nós vamos, mas eu não quero ir sozinho. Tipo assim, né? Ele não botou fé. Ela falou assim: não, eu vou, porém a fama vai ficar para mim, né? O nome vai ficar da conquista, vai ficar comigo, mais ou menos assim. Então, aí você vê toda essa trajetória, né, dela. E aí, queridos, o que acontece? Tem duas mulheres aqui, na verdade, né? Não é uma só. É Débora e Jael. Jael, depois que o exército de Israel conquistou, matou bastante, né, dos cananeus do norte, o que acontece? O comandante Cícera dos cananeus, do exército dos cananeus, ele correu e entrou na casa dessa mulher, de Jael, que é uma mulher. Chegou lá para encontrar a guarida, né? E quando ele encontrou, aí ela toda pronta, né? Porque eles estavam em paz, né? Um com o outro. Essa casa era mais ou menos assim, que eles não estavam ali acampados, né? No meio daquela guerra lá, mas não estavam envolvidos com nada. Então ele estava de paz entre os dois. Porém, essa mulher colocou ele lá, cobriu com lençol, né? E depois ele pediu alguma coisa para beber. Cícera pediu para Jael alguma coisa para beber. E aí ele pegou e ela ofereceu leite e ele tomou esse leite. Leite dá sono, né? Brincadeira. Aí esse leite ele tomou e ele estava muito cansado por causa da guerra. Ele pegou num sono profundo. E nesse sono, o que aconteceu? Ela veio com uma estaca e um martelo e penetrou na têmpora de Cícera, que deu com tanta força que atravessou a têmpora, a cabeça dele, e cravou no chão. Então, não que ele estava ali, quando eu li a primeira vez, eu achei que ele estava na cama, né? Eu falei, nossa, essa mulher deve estar o braço assim.
o braço enorme, né? Porque uma força que estourou até o estrado. Não, provavelmente ele estava dormindo no chão, né? Numa acomodação lá, assim, que não era como uma cama nossa, assim, né? Então aí onde que atravessou e cravou. E aí ela celebrou também essa vitória. Então Cícera morreu na mão de uma mulher. Então foi 2 vezes aí as mulheres vencendo, né, essa conquista aí. Foi uma bênção. E aí nós vemos o capítulo 4, capítulo 5 a respeito dessas mulheres, né, de Baraque também. E as tribos que não ajudaram Efraim, olha só, por isso que a gente vê o conceito de nação ainda não estava estabelecido, né? Não ajudaram, ficaram envergonhados, segundo o cântico de Débora, né? E Baraque. Certo? Capítulo 6, vamos lá que o tempo está voando. No capítulo 6 nós vemos a história de Gideão. Gideão de Benjamim, ali naquela região onde os jebuseus estavam sitiados, né? Antes da conquista, e depois acabaram deixando. Aí o que Gideão fez? Foi chamado por Deus, né, como juiz para libertar o povo de Israel das mãos de quem? Dos midianitas. É uma história bem conhecida, né, essa história de Gideão. E só que os midianitas não estavam sozinhos, eles estavam juntos com os amalequitas novamente, né, os amalequitas lá descendentes de Esaú. Estou repetindo assim para você gravar aí na sua cabeça. Então, queridos, aí nós vemos esses midianitas. Então, a opressão vem das hordas do leste. Então, lá naquela região de Gileade, onde tem a meia tribo de Manassés, Gade e Rubem, né? As 2 tribos e meias aí. Então, essa região. Só que o que acontece? Lá tinha os midianitas, que eram descendentes de Ismael também, né? Que eles eram ismaelitas, tá? Eles eram ismaelitas porque Midian também, querendo ou não, era irmão de... Midian é homem, tá? Midian é irmão de Ismael por parte de pai, vamos dizer assim, tá? Aí tem os Amaleque, mais os povos do Oriente. Então você imagina, tinha muita gente. A Bíblia diz que era como gafanhotos, assim, em toda aquela região do leste. Então tinha muita gente. E Gideão estava ali medroso, né, assustado. Ele estava ali apavorado, escondido, porque eles chegavam, ele vinha com esses povos vinham, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, eles vinham de uma maneira que eles destruíam tudo, eles consumiam tudo que vinham pela frente. Se tinha gado da tribo de Benjamim, eles consumiam tudo que tinha pela frente, eles iam consumindo tudo. E também aquela parte lá, né, de Gileade. Então ele começa bem, Gideão, ele começa bem na história, né? Ele começa muito bem, ele começa a falar a respeito de tudo aquilo que... provando mesmo se Deus estava com ele, né? Porque o anjo aparece para ele, a teofania, né? Como a gente já falou, até a manifestação da teofania ali, da presença de Deus, do anjo de Deus, né? Na vida dele, e ele coloca lá uma malha, né? Vamos dizer assim, esqueci o nome lá, aquele tecido lá no campo, e se o orvalho caísse do lado de fora, lembra da história? Caísse do lado de fora e a malha ficasse seca, aí Deus estaria com ele. Depois, no outro dia, ele meio inseguro, porque ele lembrava de muita gente que ele tinha que guerrear, né? E eles chegaram lá e depois ele pediu para inverter, né? Que a malha ficasse toda encharcada e ao redor ficasse todo seco do orvalho, né? Da noite. E assim foi. Então ele não estava tão medroso assim, ele estava querendo ter a certeza, porque era uma responsabilidade dele para tirar o povo de lá, ou piorar a situação, né? Então a gente vê esse outro lado também, porque não era pouca gente não. E aí ele começa bem, ele destrói o poste ídolo lá de Baal, e até que coloca o nome dele de Jerubaal, né? Porque ele destruiu. E só que ao decorrer dos acontecimentos, aí tem toda a história dos 300, lembra? Os 300, que eram os 300 que ele foi selecionando, né? Tô correndo aqui por causa do horário.
mas selecionando ali o povo, que era mais de 30 mil guerreiros, e ele falava, Deus falava com ele, e ele falava para o povo, quem tiver com medo pode ir embora. Foi 22 mil. 22 mil homens foi embora. Depois Deus falou para ele, ainda tem muita gente, né? Aquele que agachar e beber água igual um cachorro, já libera eles também. Aquele que beber, mas que leve a mão à boca, né? Então ele vai ficar ali, né, naquela posição de alerta, e aí ele vai ser capacitado. Nisso sobrou 300. E aí ele falou, agora como que eu vou vencer esse exército que é como gafanhoto, tá varrendo todo o leste do rio Jordão, como que eu vou vencer com 300? Então tinha que ser de Deus. E aí ele separou, Deus foi dando as instruções, e ele foi colocando, né, o povo em 3 companhias, né, cada companhia de 100 homens, dividiu essas companhias, deu um jarro de água e uma espada. Então essa foi a estratégia, né? Esse foi, entre aspas, né, o ato profético daquela hora ali, que Deus estava ali fazendo com que o povo, que Gideão tivesse esse entendimento. E aí o povo fazia isso, pelo Senhor e por Gideão. Resumindo a história, ele quebrava o jarro, imagina 300 fazendo isso na mesma hora, e por Gideão e pelo Senhor e por Gideão. Então, depois disso, o que acontece? Vê aquela gritaria daqueles 300, toda aquela multidão dos amalequitas, dos midianitas e dos povos do Oriente começaram a apavorar, achando que tinha muita gente vindo ao mesmo encontro, né? Que o barulho era muito grande. Então o barulho que eles fizeram assustaram o povo, e o povo começou a se degladiar lá e começaram a correr, a dispersar. E aí onde que eles começam a ir atrás. Só que nisso, o que acontece? Por uma questão de uma questão pessoal, vamos dizer assim, não vaidade, né? Mas uma questão pessoal, ele foi atrás, porque as outras tribos estavam falando que ele não tinha chamado, aquela vaidade toda, né? E aí ele pegou, ele foi e matou os 2 reis lá, porque depois que descobriu que era, a Bíblia fala isso, né? Depois que descobriram que foi pessoal, porque esses reis tinham matado seus irmãos, aí ele matou. Beleza, ali já viu que tinha alguma coisa assim. Aí ele coloca lá um efode, né? Que é uma roupa sacerdotal. E ele não era sacerdote. E aí depois disso, isso é o pior dos piores, né? É que o povo, depois que ele colocou isso lá no meio lá do acampamento, o povo começou a cair na idolatria. O povo começou a se desviar do Senhor. Depois, olha só a importância, né, do líder nessa questão. O líder estava lá, líder Gideão, né, falho, homem, né, como qualquer um de nós, mas ele foi e tropeçou nisso, colocando como se todo o poder, todas aquelas conquistas foi pelo atributo da sua vitória, né, do seu esforço, daquilo que ele tinha feito. Porém, a gente sabe que não foi puramente Deus. Não tem como vencer um exército incontável com 300 homens. Então ali ele se achou nesse direito, né? Depois trouxe outros povos, foi lá para conquistar. Estão entendendo? Glória a Deus, espero que sim, né? Fique aí conosco aí. Em nome de Jesus. Então, queridos, a gente vê a história de Gideão assim, foi Deus purinho, né? Só que ele teve 70 filhos, misericórdia. Fala aí comigo, misericórdia. 70 filhos. E um filho dele, Jotão, ele traz uma profecia, né? Falando, porque Gideão, o povo queria que ele fosse rei e ele não quis. Gideão não quis que ele fosse juiz, perdão. Pediu para que ele liderasse, né? O povo pedia para que Gideão liderasse a Israel, mas ele não quis. Aí tinha 70 dos filhos dele, né? E um deles era Jotão, o mais novo, né? E ele trouxe, vamos dizer assim, como se fosse uma parábola, né? Acho que foi uma das primeiras parábolas, assim, que eu me recordo da Bíblia. Só que Abimeleque era o cara mais, vamos dizer assim, mais esperto, né? Querendo passar para os outros, por cima dos outros, chegou no povo e falou: como que 70 pessoas podem liderar vocês se vocês podem ter um que é rei? E o povo queria um rei.
E aí ele foi e constituiu, ele se considerou rei daquela época. Aí Abimeleque se tornou rei. Qual que foi a primeira atitude? Matar os outros 70. Matou todos os seus irmãos. Olha que terrível que foi. Então Abimeleque ele matou seus irmãos e governou por pouco tempo. E o irmão dele que profetizou aquilo lá, que ele seria rei, né, e tal, ele fugiu, porque senão ele ia ser o próximo a morrer, né? Então olha só a história terrível, né, que a gente vê. Depois tem também as outras histórias, né, que a gente encontra do rei, do juiz Tolá e Jair, né, que são bem lembretes também, como a gente já falou, né, bem curtinhos. A outra história que nós encontramos de outro juiz, que é uma história bem sinistra, né, vamos dizer assim, é a história de Jefté. Jefté foi um gileadita, né, da tribo de Manassés, que ele foi filho de uma prostituta. Seu pai considerava ele como filho mesmo, né, e cuidava dele e tal. Mas depois da sua morte, a própria família expulsou ele. Ele virou um fora da lei, né? Vamos dizer assim, um cara do movimento, né? Nos dias de hoje aí, um cara bem fora, né? Do contexto social. Então, com isso, o que acontece? O povo, mais uma vez, os amonitas veio e pressionaram, estava ali, porque o povo tinha desviado, né? Não tinha rei naquela época, né? É bem repetitivo isso dentro do livro de Juízes. Então, de novo, o povo caía e vinha outro ciclo. Jefté, ele estava nessa situação. Só que ele conhecia a história de Israel. Né? O povo, os amonitas perguntavam, né, mas por que você não quer sair? Aí Jefté explicou tudo certinho. Jefté, ele queria que o povo, os amonitas saíssem daquela terra e deixassem eles em paz. Aí eles falavam, não, vocês que tomaram a terra. Então a gente vê isso até hoje, né, lá na Palestina. Então aí Jefté explicou tudo o enredo lá da saída do Monte Sinai, onde eles passaram, explicou tudo para os amonitas. Mas mesmo assim não. Só que, o que acontece? Ele fez um voto, né? Esse voto que acabou com ele. Esse voto, ele fala, queridos, a respeito de um sacrifício. A primeira pessoa, né? A primeira coisa que saísse da casa dele, ele ia entregar para o Senhor como holocausto. E aí ele foi, venceu a guerra. Quando ele voltou, a filha dele, a única filha dele, saiu da sua casa tocando tamborim. E ele rasgou suas vestes, né? Filho, o que você fez, né? Hoje eu sou um homem quase que de luto, né? Vamos dizer assim, por conta disso. E a filha falou, não, o que você prometeu ao Senhor, o voto que você fez ao Senhor, que cumpra, né? Mas deixa primeiro eu ir com as minhas companheiras, né? Prantear o meu luto, né? Alguma coisa assim, por conta daquilo que ia acontecer. Alguns historiadores falam que não foi literalmente a vida dela, né? A vida dela como sacrifício humano. Mas a gente vê lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2, que também Abraão ia sacrificar o seu filho. E naquela região existia isso. Né? Existiam os cananeus sacrificando, como a gente já falou diversas vezes. Então, queridos, o que acontece? Não tem como falar. Ah, mas ela foi colocada, a filha de Jefté foi colocada como uma mulher que não ia casar, que ia servir, né, na casa do Senhor. Então, por isso que ela falou que não ia casar, então que pudesse, né, prantear lá, né, a sua despedida, né, vamos dizer assim, com as outras companheiras. Mas não foi isso, né? Então, 99,9% que foi o sacrifício dela. Mas Deus é contra o holocausto humano, né? Deus aceita o gado, né? O bode, a ovelha, né?
aquilo que já é de costume, as outras ofertas de cereal, mas o holocausto, que seria queimado e tal, seria o animal. Então, o que acontece? Às vezes, muitas vezes, não é porque Deus pediu para Jefté fazer esse voto. Deus pediu, aí a gente lembra, né? Deus pediu para Josué fazer um voto que ia dar abrigo para aqueles estrangeiros que para ele vinha de longe, só que na verdade estava tudo ali perto, era de Canaã também. Entende? Não pediu. Só que como ele falou em nome do Senhor, ele fez essa promessa, ele cumpriu. Então não é porque Deus está permitindo que Deus está se agradando. Então isso voga muito, né? Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Às vezes a pessoa, no caso dele, de Jefté, ele fez esse voto, mas não porque Deus pediu, mas porque ele falou ali no calor da emoção, no, sei lá, que passou na cabeça dele, ele acabou falando isso daí, né? Então foi uma situação bem difícil, né? Então, aí ele poderia, né, sem ser o holocausto humano, né, não se deu a filha dele por casamento, ele não ia ter genealogia, era uma possibilidade, mas a palavra holocausto, ela é colocada como sacrifício mesmo, né, oferta queimada, então não tinha como não. Certo, queridos? Então Israel ainda não era uma nação. Então esses outros reis, né, que a Bíblia diz lá, Ibzan, Elon e Abidom, também eram reis que foram mencionados ali. E nós vemos o último rei, né, passando bem rapidamente aí sobre eles, o último rei que foi Sansão. Sansão, veja bem, Sansão foi o cara tudo errado. Pensa num cara tudo errado. Pensa num juiz que na contramão da direção. E aí a gente vê um detalhe bem curioso, né? Que ele é de Dan, da tribo de Dan, e ele foi levantado pelo Senhor para livrar o povo da opressão dos filisteus. Mais uma vez os filisteus aí. Então Sansão foi nascido de uma mulher, e essa mulher era estéril, né? Essa mulher era estéril. Ele fez um voto de nazireu, não podia beber vinho, bebida forte, raspar o cabelo, né? Ele tinha que deixar o cabelo comprido, ele não podia tocar no morto, né? Então o voto de nazireu que a gente vê lá, se não estiver errado, Números capítulo 6, né? Tem todas as descrições, Levítico também fala a respeito disso. Então fez tudo isso, porém ele fez tudo na contramão, né? Fez tudo que era contra os seus votos, né? Porém, isso era propósito do Senhor, que a Bíblia diz, era propósito dele arrumar um casamento. Nossa, tudo é loucura, né? Porque Deus está pedindo para ele exterminar o povo cananeu, e os filisteus estavam naquela região. E aí, Sansão, ele vai lá e se apaixona por uma mulher que é dos filisteus. Tudo errado. Só que Deus, a Bíblia diz, né? Deus, ele tinha esse propósito, né? No capítulo 14. Então, o que ele fez na contra dos seus votos? Ele apanhou mel lá da boca do leão morto, ele tocou, ele já tinha matado aquele leão, depois ele foi lá, ele viu que tinha um mel ali, né? Um cacho de mel, e pegou aquele cacho de abelha que tinha mel, e ele pegou, comeu daquele mel e deu para o seu pai, mas não falou de onde que era, né? Ligeirinho. Aí o que ele fez também? Ele casou com essa estrangeira, ele namorou uma prostituta, que foi a Dalila, então tudo errado. Pensa no negócio tudo errado, né? Então, só que isso, por que Deus permitiu? A gente lembra lá quando o Paulo fala para os coríntios, né? Ele fala para os coríntios o quê? Que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, né? Não é assim que diz a Bíblia? Lá em 1 Coríntios? Então foi aqui da mesma maneira. O que Deus estava fazendo nessa ocasião? Deus estava colocando luz para o povo de Israel, mostrando como eles tinham declinado para a idolatria, como eles estavam prostituindo, né? Tendo outro marido, né? Porque Baal tem o significado de senhor, de marido, né?
de possuidor. Então, Deus é o soberano e possuidor de todas as coisas. Agora a gente vê o quê? Nós vemos isso na vida de Sansão, e Sansão significa o filho do sol, e sol era, dentro da mitologia daquela época lá, eles eram adorados como Deus, então eles estavam assim, mergulhados naquela cultura, né, estrangeira. Não estava preservando aquela lei deuteronômica, né, como Moisés ensinou, entende? Então eles estavam cegos, então Deus trouxe Sansão, né? A gente vê tantos sermões, né, de Sansão falando da sua força física, o Espírito do Senhor vinha, ele tinha força, né? Era o He-Man daquela época, né? Era o Hulk daquela época, né? Mais ou menos assim. Só que, na verdade, não, ele foi totalmente errado, né? Todas as coisas que ele fez, né? E depois que ele falou que a força dele tinha do voto dele de Nazireu do cabelo, e Dalila foi lá e cortou as tranças lá, o cabelo dele, depois que os filisteus vieram sobre ele, capturaram ele, o versículo fala que o cabelo dele começou a crescer já, logo em seguida. E aí ele é levado lá naquele templo, lá, né, onde estavam todas as autoridades, os filisteus lá naquela hora, e ele pede, né, o suspiro da sua força para acabar com todo aquele povo dos filisteus. E assim aconteceu. Tinha homens, mulheres, autoridades lá. Né? Então, Deus ele trouxe essa luz, joga a luz, né, para a realidade de Israel, a prostituição com os Baalins. Quando está no plural, assim, Baalins são muitos deuses, né? Várias imagens, as imagens também de Astarote, né? Azera e tudo mais. Entende, queridos? E por fim, nós vemos duas histórias, né? Do capítulo 17 até o 21, tem duas histórias. A gente vê a primeira coisa, o declínio espiritual. Nós vemos também toda a conduta, né, que Deus fez desse ato, né, o povo fez, né, perdão, desses viajantes aí, né, que entregou a concubina aos estrupadores, e também a condição, né, que isso tornou. Então essas duas histórias trazem uma narrativa assim muito complicada, porque foi algo que aconteceu assim que era o declínio total de Israel. Então se a gente imaginar, vamos imaginar que essa parte já era no começo, né? Porque esse versículo 20 aí do capítulo 20, ele fala a respeito de Finéias, então a coisa já estava feia já desde o começo, né? Mas vamos dizer, considerando uma cronologia, entre aspas, né? A gente vê que esse período aqui desse livro, do capítulo 17, já é o declínio total, né? Pensa no negócio, imagina um monte de crente, né? Das igrejas aí, lá dançando samba, lá no carnaval. Então uma coisa assim, horrível, né? Se prostituindo, se drogando, bebendo, fazendo todas as coisas do mundo. Então você imagina isso, né? No mau sentido, né, do exemplo, né? Não sei se a gente encontra o bom, né? Mas no mau sentido do exemplo, para que você possa entender. Então a situação de Israel estava terrível, terrível. Então naqueles dias não havia rei em Israel. Então no capítulo 17, versículo 6, no capítulo 21, 25 e também no 18, 1, 19, 1, tem essa expressão, esses versículos falam que não havia rei em Israel. Então ele bate muito em cima disso daí, né? O narrador, né, dessas histórias. Não havia também a liderança central, como em Moisés e como em Josué. Então o povo fazia mais ou menos aquilo que era bem aos seus olhos. Eu acho que isso é certo. Ia lá e fazia, não consultava, não orava, não fazia nada. Então, mais ou menos assim. Como a gente falou no início, não havia também o santuário central. Então, o tabernáculo não é nem mencionado nesse livro. Então, olha só que situação trágica, né? E no capítulo 17 e 18, o que a gente vê? A gente vê Mica. Mica é um homem, tá? Mica, ele fez um ídolo de um dinheiro lá que ele ganhou da sua mãe, devolveu uma parte, e ele pegou desse dinheiro e fez um ídolo. E aí ele contratou um levita, nossa, misericórdia, né? Ele contratou um levita, pagou um salário para ele, deu roupa e comida, né?
um salário por ano lá para ele. E aí esse levita ia ser o sacerdote dele. Então tudo que Mica fosse empreender em fazer ia ser próspero. Olha que absurdo. E o levita, sabendo que é totalmente... Se ele é levita, não é só da tribo de Levi, né? Mas ele é também, né? Da tribo de Levi. Então ele já vinha com essa informação, já vinha com esse ensinamento, né, de todos os anos para chegar lá e encontrar isso daí. Então, totalmente averso, né? Então a espiritualidade deles estava decaída, né? Estava lá para baixo, estava tudo errado, né? Vamos dizer assim. Então Mica fez e levou um levita, né, para servir como seu sacerdote. Então esse ato dele, qual que foi o resultado, né? Perde-se e distorce o conhecimento de Deus, fazendo tudo ao contrário, como Sansão, mais ou menos, né? Fazendo tudo ao contrário. Depois do capítulo 19, o que acontece? No capítulo 19, nós vemos um levita que tinha uma concubina, tudo errado também, gente. Tinha uma concubina e depois eles brigaram lá e ela voltou para casa do seu pai. Depois de 4 meses ela foi lá e a Bíblia diz isso, tá? Depois vocês vão ler o livro aí em nome de Jesus. Aí, depois desses 4 meses, o levita volta para a casa do pai. E o pai parecia que estava, né, imaginando que alguma coisa poderia acontecer. E aí eles pegavam e o pai falava, não, fica mais, almoça com a gente, depois a gente vai embora. Não, janta com a gente, né? É a mesma coisa que você vai na casa do seu sogro e da sua sogra. Eles nunca querem que você vá embora, né? Pelo menos assim eu espero. Então, queridos, aí o que aconteceu? Depois de toda essa problemática aí, por fim eles ficaram numa cidade que não era dos irmãos, né, de Israel, foram para Benjamim, né, o território era de Efraim, se eu não estiver errado, e os benjamitas que governavam lá. Só que esses benjamitas foram lá para ter relação sexual com esse homem. Então a homossexualidade já estava presente naquela época, né? Bem antes, né, de Ló, que a gente tinha visto isso, e novamente agora em Juízes, é o mesmo episódio. E aí o homem que estava hospedando esse casal, e que ele fez e falou, não, eu tenho uma filha aqui, a concubina dele, então vou dar essas mulheres para vocês fazerem o que quiserem. E a filha dele era virgem da pessoa que estava hospedando. Olha que absurdo, que absurdo. E aí o que aconteceu? Por fim, ele acabou dando essa concubina, né, do levita, e esse levita foi dormir. E eles abusaram a noite inteira dessa mulher. E aí essa mulher apareceu lá quase no fim da noite e colocou as mãos no limiar, né, próximo à porta. E aí quando o levita acordou, né, ele abriu lá, ele viu a mulher e a mulher já estava morta. Olha que terrível que é isso, hein? O que ele fez? Ele foi lá e cortou essa concubina em 12 pedaços. Misericórdia, Kleber, isso está na Bíblia? Tá. Cortou em 12 pedaços e levou cada pedaço em cada tribo. E ele foi levando em cada tribo, falando o que Benjamim, a tribo de Benjamim, tinha feito. E aí, meu amigo, virou a guerra civil. Virou uma guerra civil porque as outras tribos, como nunca, né, haja visto no livro, como nunca, dentro das narrativas aqui de Juízes, eles se fizeram como um só homem para matar todos os seus irmãos benjamitas. Olha isso, né? Quando fala que Josué e Juízes é livro de sangue, é mais ou menos assim mesmo. E assim foi. E destruiu tudo. Só que também não oraram a Deus, não buscaram a Deus nada. Quando foram contra Benjamim, a tribo de Benjamim, eles venceram, se eu não estiver errado, por 2 vezes. Aí depois eles começaram a orar, começaram a buscar o Senhor, começaram a jejuar, e eles perguntaram para o Senhor, né, no caso Finéias, perguntaram para o sacerdote quais das tribos deveria subir. Então aí subiu Judá. Então olha só, aí eles fizeram toda uma cena, né, eles vieram contra, como aconteceu em outras histórias lá, que agora tem muita história na cabeça, eu não lembro. Que Ai, a cidade de Ai, né? Lembra lá de Josué, a segunda cidade, né? Então eles foram,
Aí os homens estavam ali, né? Até alguns homens morreram quando a tribo de Benjamim saiu da cidade, as outras tribos foram invadir a cidade e mataram tudo. Sobrou só 600 homens. Desses 600 homens, como eles fizeram um pacto lá, uma aliança, falando que não poderia dar nenhuma mulher, nem em casamento, para que a tribo fosse exterminada, eles, nossa, a cabeça do povo, fizeram um acordo lá que esses benjamitas que sobraram, bem correndo aqui na história, fossem rapturasse tantas mulheres lá de cada tribo para poder se formar uma tribo, porque senão ia ficar, né, com 11 em vez de 12. Então, olha só que história. Então é um declínio, é uma coisa tudo errado, e a gente vê nos dias de hoje que muita coisa acontece nesse sentido. Não literalmente, né, mas como as pessoas depressa voltam para o vômito, depressa voltam para a idolatria, depressa voltam para os velhos hábitos, né? Como que isso é duro, né? Que não existe um povo leal, né? Nessa época aqui de Juízes. E hoje a gente vê algumas semelhanças a respeito disso. É uma realidade, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e a gente possa ver isso daí. Então Então, dentro daqueles viajantes lá, qual que foi o resultado? Os padrões, né, morais são abandonados, corrompidos. E Juízes 20 e 21, qual que foi o resultado? O resultado das soluções sociais que não tem mais efeito. Amém, queridos? Glória a Deus, correndo, voando aqui, conseguimos, né, cumprir aí essa etapa do livro de Juízes. Espero que você tenha gostado, compartilha aí. Eu não vou pedir para você colocar o seu pedido de oração, porque eu não estou vendo aqui, não sei o que aconteceu, não está aparecendo para mim aqui, mas a gente vai estar orando. Amém, querido? Só um recadinho antes, que na próxima semana nós vamos falar sobre o livro de Ruth. Então, se você leu o livro de Josué, glória a Deus. Então, essa semana você leia o livro de Juízes. Ah, Kleber, mas eu já li o livro de Juízes, já lembro de todas essas histórias. Glória a Deus. Então, leia Ruth e assim por diante, tá? Para que esse livro, quando a gente for falar dele, possa estar fresco, né, na sua memória aí, toda a narrativa. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Sabemos da tua misericórdia, Deus. Sabemos do teu amor, da tua graça. Que teu Espírito Santo, Deus, possa continuar falando conosco, ministrando o nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, oramos pela tua igreja, que a igreja de Jesus Cristo, Deus, dessa cidade, a igreja Batista Nova Aliança, a igreja do Brasil e do mundo, Pai, seja fortalecida pelo Senhor. Que o Senhor traga uma unção, um espírito de fortaleza sobre a vida, Senhor Deus, dos pastores. Nós oramos pelo pastor Jacó, a pastora Norma, e todos os pastores, ó Deus, de todos os lugares das igrejas do Senhor Jesus. Que o poder do Senhor esteja sobre eles, trazendo graça, unção, conquista, Deus, e perseverança. Em nome de Jesus, que, ó Deus, nós possamos ver o estado de São Paulo e todo o Brasil, Deus, longe dessa pandemia, vencendo isso, Deus, que a graça comum alcance a vida, Senhor Deus, desses cientistas, para desenvolver, Senhor Deus, uma vacina, Pai, para que o povo seja imune, Deus, contra isso e essa mortandade acabe, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo nos dê força, graça e unção, Deus, para perseverar em nome de Cristo Jesus. Que nosso coração seja humilde, nosso coração seja alegre, a nossa mente e o nosso coração seja santo diante do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Um beijo no coração, graça e paz.